Only thee, only thee, all things are only thee, only thee, for there be all things are Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo, claro, da hora que você vai estar vendo este vídeo. Eu gostaria de nós falarmos um pouquinho hoje sobre como obter a ajuda de Deus, porque se Deus tem prometido nos ajudar, ele prometeu, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E nós vemos tantas pessoas, e mesmo nós, e muitas vezes falhamos em obter uma ajuda de Deus, sendo que Deus não falha, porque ele disse em Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus disse: viste bem que velo sobre minha palavra para a cumprir. Então, se a falha não está do lado de Deus, ele não mente, porque está escrito em Números 23:19, está escrito ali, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Se a falha não está em Deus, obviamente sabemos que não está, então é claro que a falha está em nós. Então, nós vamos, com base nos estudos da Bíblia, das mensagens, nós vamos procurar trazer um pouco mais de luz para saber onde está o nosso erro, nossa falha, e não somente saber onde está, mas também corrigir, tá certo? Então, eu gostaria de fazer um estudo de uma forma um pouco mais sistemática, não é? Lendo a Bíblia, mensagens, para que possamos crescer mais em sabedoria de Deus, né? Sabedoria de Deus, para que sejamos mais bem-sucedidos em receber algo de Deus. Antes de tudo, nós devemos entender que para você conseguir algo de Deus, você precisa primeiro saber o que quer. Isto parece assim tão óbvio, mas muitas pessoas parecem não saber o que quer. Quando você pergunta o que ela quer, o que você quer? Ela fala: eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ela não tem foco no que quer, ela tem foco naquilo que não quer. Como muitas pessoas, elas não têm fé na promessa, elas têm medo. Elas não entendem que o medo é uma fé negativa, que também atrai as coisas más. A fé atrai coisas boas, o medo atrai coisas más. Então, nós devemos focar no lado positivo da coisa, porque tudo tem dois polos, tudo tem dois polos, não é? Então, porque nós vivemos em uma dimensão de dualidade entre o bem e o mal, a morte e a vida, a tristeza e a alegria. Claro, Deus permitiu que houvesse o mal para que nós tivéssemos consciência do bem, não é? A saúde só é valorizada porque a gente conhece a doença. Então, primeiro ponto, a gente deve saber o que quer, tá certo? E quando eu falo saber o que quer, a gente deve ser específico, saber com clareza o que é que nós queremos exatamente. Então, este é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Será um estudo
de vários pontos. Hoje nós estamos fazendo apenas uma preliminar, eu diria assim. Então, entenda isso, que você só recebe aquilo que você aceita. E para que você aceite, você precisa reconhecer o valor daquilo que te é dado. Provérbios diz de que vale o preço na mão do tolo, ele não reconhece o valor daquilo. Do que valeu Jesus estar ali ao lado do ladrão da esquerda? Não valeu nada, ele não reconheceu, por isso ele se perdeu. Já o ladrão da direita, ele reconheceu quem estava ao seu lado e por isso ele foi salvo. Então, primeira coisa é você saber o que quer. Se você não sabe o que quer, né, o mais provável é que você não vai obter nada. Então, o primeiro ponto na nossa meditação é saber o que a gente quer. Nós vamos estudar isso em capítulos posteriores sobre esta clareza de pensamento, não é? E também entender que os problemas são um portal onde Deus vai agir. Muitas pessoas, elas simplesmente definham, elas vão à lona quando elas enfrentam um problema, uma dificuldade, uma doença, elas não entendem que o problema é um portal através do qual Deus vai se manifestar na sua vida. Deus quer que você tenha vitórias, mas para você ter vitórias, você tem que ter lutas. Não tem como ter vitória se não houver lutas. Então, a forma como você enxerga os seus problemas, ela em grande parte já vai definir o resultado que você vai obter. Uma pessoa que encara os problemas sabendo que aquilo ali é simplesmente um portal para Deus se manifestar na sua vida, ela provavelmente ela vai vencer aquele problema. Mas um time de futebol, não é, que vai entrar no campo achando que vai perder, só um milagre faria ele vencer. Então, você tem que saber que os problemas são um portal através do qual Deus vai se manifestar na sua vida. Esse é um ponto muito importante. Segunda coisa, você tem que saber entender que são os seus problemas que vão te levar do ponto que você está para o próximo nível, não é? Davi era um João ninguém. Davi não era ninguém até que ele enfrentou e matou Golias, tá certo? Como aquele ditado diz que os grandes pilotos devem sua grande reputação às grandes tempestades que enfrentaram durante a vida. Então tá, para a gente obter algo de Deus, em primeiro lugar, você tem que saber o que quer. E quando eu falo saber o que quer, você ser específico, claro, porque a fé, ela não se agarra em uma coisa volúvel. A fé, ela precisa de algo sólido, né? De algo sólido. A fé, ela precisa de clareza. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Ana foi orar a Deus, ela sabia o que queria. Ela queria um filho, homem, varão, não é? E nós vamos ver isso mais na frente. Segundo ponto, a gente deve saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? É da natureza de Deus ajudar. A gente vai ver isso também no terceiro capítulo, tá certo? A gente precisa também saber que Deus honra o que diz e Deus honra com a resposta aqueles que honram a Ele com a fé, tá certo? Nós vamos ver depois saber como pedir, tá certo? Jesus Cristo nos ensinou, existe muito ensinamento, né, nas literaturas que a gente vai ver. Jesus até mesmo ensinou, falou, olha, quando você for pedir, peça sabendo que você vai receber e você terá aquilo. Então nós temos que saber como pedir, tá certo? A gente precisa saber
como receber, não é? Por falta de um estudo mais sistemático, às vezes isso nos passa por alto, a gente não delinea isso com muita clareza, como pedir, como receber, não é? Não estou dizendo que isto não é ensinado, isto é ensinado, todos nós fomos ensinados isso, mas porém, como o profeta disse, às vezes um ponto precisa ser batido, rebatido, de maneira que as pessoas possam ver. É isso que eu estou querendo, né, nesse estudo que vamos ter, nesses estudos que vamos ter. Né? Saber como pedir, saber como receber, não perder o foco, tá certo? Porque a sua fé, a sua crença, ela vai em direção do seu foco. Quando Pedro desceu do barco, ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a onda, então ele afundou. Isso é muito importante entender. Vamos também ter um estudo sobre expectativa, porque você recebe aquilo que espera, não é? Nós vamos ver também como chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, não é? Como eu citei também, Hebreus capítulo 3, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, tudo que você confessa que ele está fazendo, ele fará, não é? A Bíblia nos ensina a confessar. Não aceitar nada que seja contrário ao que você ajustou com Deus, você faz um pacto com Deus e não aceita nada contrário. Vamos ver também depois tudo que você... tudo para o que você desista, você tem que rejeitar tudo que o diabo vem te oferecer, não é? Para te fazer desistir. Vamos ver também que nós devemos ter uma ação para acompanhar a nossa fé. O profeta diz que toda a sua fé, toda mesmo, não lhe servirá de nada se você não tiver uma obra para acompanhar isto. Razão pela qual Israel não entrou na terra prometida. A Bíblia também, nós vamos ver que a Bíblia ensina que a fé sem as obras é morta. E você deve confessar a sua vitória. São tópicos que nós vamos estudar com clareza, especificidade, de modo que, ao terminarmos esse estudo, nós vamos saber muito melhor, com muito mais clareza, como receber ajuda de Deus, tá bom? Este foi apenas um vídeo introdutório, dando uma noção do que está por vir. Creio que Deus nos abençoará ricamente e nos veremos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um ser tão poderoso que vem como um vento impetuoso. Este ser mudou a minha vida, me dando paz e alegria, pois quando eu estava
pra viver. Sim, sim, Ele é o Espírito Santo que me deu uma nova razão pra viver. Este ser chora quando eu choro, se alegra quando eu me alegro, quando estou triste. Este ser é o meu consolo, traz de volta o sorriso dos meus lábios, pois quando eu